Você está assistindo só mais um corte de um dos programas do Arquibancada. Se você quiser ver a versão completa, clica aqui embaixo na descrição que tem o vídeo. Em cima disso só, quero ouvir o Fernandão também, claro, mas só em cima dos comentários de vocês dois, eu, assim, consigo entender, obviamente, né, claro, quando vocês fazem críticas quanto ao Zubeldia, quando vocês falam quanto à parcela de culpa que ele tem, mas, assim, o Ilcinho traz uma aspa que eu acho que passou aqui na nossa discussão, né, quis ouvir o Renan também, mas ele fala que os jogadores também, alguns parecem que já estão de férias, parece que já largaram. Eu coloco muita culpa dessa fase do São Paulo, desse momento, vendo do estádio, nos jogadores, cara, pelo erro individual que é constante em todo jogo, e são os mesmos erros que tiraram o São Paulo das Copas. Se o Jonathan Calleri, que é um centroavante que, cara, não é barato para folha salarial, precisa ter uma entrega de desempenho muito acima, faz o gol, por exemplo, contra o Botafogo, que não era um gol, não é o gol mais difícil da carreira dele, é um gol embaixo da trave, a gente estava classificado. Isso é, assim, ponto final, acho que é simples assim. E aí, cara, quando você olha para números também, fazendo um rápido levantamento, até o Léo Menezes, lá que faz o canal do Arnaldo e Tironi, também trouxe o levantamento, dos 33 gols que a gente tomou na era Zubeldia, 15 foram por erros individuais, assim, que, cara, acho que assim, fica difícil você tirar o técnico como culpado em cima desses gols. Então, só alguns, por exemplo, aqui, né? Luciano contra o Corinthians, que ele vai tentando sair jogar, deixa a bola no pé do atacante dos caras e sai o gol. Para mim é difícil culpar técnico em cima disso. Arboleda e Rafael contra o Criciúma também, que, pô, um espalma pro meio, o outro fura a bola na pequena área. Uma coisa, lance parecia os Trapalhões, lance bizarro. Bobadilha contra o Cuiabá também no 2-0. Ferrarese e Michel contra o Internacional naquele 3-1. Rafael contra o Palmeiras no 2-1. Jandrei contra o Bahia, Jandrei contra o Criciúma. Então tem lances que eu concordo com vocês. Acho que o Zubeldia tem a sua parcela, tem a sua culpa. Eu não trocaria, tá? Acho que para a próxima temporada, eu não trocaria ele para a próxima temporada, porque eu acho que, é um mercado escasso, e dois, ele não é o principal culpado, na minha visão, para, cara, a fase que a gente está vivendo, essa oscilação que a gente está vivendo. Acho que ele faz um trabalho bom pensando em Brasileirão, tem suas convicções, teimosias, mas eu coloco acima da teimosia dele os erros individuais que o São Paulo vive, que o São Paulo tem de peças que a gente espera. Porque eu acho que é muito simples você cobrar o Zubeldia, mas você eximir de culpa Luciano, Lucas Moura, Calleri, caras que ganham para tal, né? Ganham para entregar algo e que a gente esperava que eles saíssem batendo no peito para fazer algo diferente nos jogos. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês dois, Renan e o Cinho, em cima disso, porque eu acho que, assim, eu entendo o ponto de vocês, acho que é claro que é um técnico que tem sua culpa, tem a sua parcela muito responsabilizada, mas, cara, não tá um pouco acima, de repente, o nível de cobrança para a altura do ano que ele entregou, pensando em desempenho, não no resultado. Claro que é, algo tá ligado, né? É claro que tem uma relação muito clara em cima disso, mas, assim, pensando na forma que a gente caiu na Libertadores, a forma que a gente caiu na Copa do Brasil e os jogos que a gente perdeu por erros individuais, acho que só o técnico, pô, não sei, claro que é uma impressão minha, fica um pouco, assim, desbalanceado se falar só do técnico, não assim. Gabi, vamos lá. Você trouxe exemplos de não sei quantos gols erros individuais. Então tá, então eu vou trazer o meu ponto. O meu ponto é que contra o Goiás, durante uma hora a gente não deu um chute no gol e o Ferreira estava em campo. Contra o Nacional no Uruguai, durante uma hora a gente não deu um chute no gol e o Ferreira sai no meio tempo. E o que ele mudou? Ele mudou o Lucas de posição. Ele mudou uma peça ou outra. Ele não muda a estrutura. Ele não faz para vencer. Contra o Atlético, o auxiliar que em contato, cara, ele estava em contato com o auxiliar, não é culpa do auxiliar, então vamos definir comissão técnica. Contra o Atlético Mineiro em casa, a gente não jogava mal, mas precisava demais porque sabíamos que tínhamos que ganhar. Ele não muda até os 38 e depois ele fala que joga bem. Cara, a gente não jogou mal, mas a gente não jogou bem. E o que ele fez para mudar? Nada. A gente vai para Minas precisando ganhar o jogo. Ele entra com o Lisieiro, que dá mais força no bloco defensivo, e ele não muda a estrutura até o final do jogo. Cara, assim, vamos lá. Eu não tô. Aqui às vezes parece. Eu não sei se eu me expresso com muita força e convicção, e para a galera parece que eu acho ele o pior treinador do mundo. Não, não acho. Eu só acho que assim ele não tem zero intenção de mudar, ou ele não vê o mesmo jogo que a gente vê. Porque coisas, movimentos que ele fazem que não faz o menor sentido. Eu não entendo as coisas que ele faz durante o campo. E, cara, o Renan tem uma filosofia de treino.
eu tenho outra. A gente inicia naquele padrão. Cara, é fácil ler. 10, 12 minutos a gente consegue ler já. Se vai ou não vai. Hoje acho que não foi. E não é demérito ao trabalho dele ele entender que aquilo não dê certo e mudar a estrutura, ou até no meio tempo. Dá 45 minutos para os meninos, não deu certo, teve falha individual, cara, muda a estrutura. O Lucas inicia bem o jogo contra o Criciúma. O Criciúma faz uma adaptaçãozinha, eles matam o Lucas no segundo tempo. O que ele faz? Muda o Lucas de lado. A estrutura muda, o Lucas fica ali inoperante o resto do jogo. Fora que o Lucas tem que ficar dando pique para trás para defender o jogo inteiro. Cara, ele vai matando. É muito fácil ajustar a marcação contra o São Paulo. E ele não muda, ele não sai do mesmo. Essa é a crítica. Eu não estou falando que ele é o pior treinador. Eu sou contra a maioria das coisas que ele faz dentro de campo. Na minha visão, a leitura dele do jogo, cara, eu tenho N questionamentos. Então, tipo, ele traz resultado? Traz. Os resultados dele são bons? São. A gente quase classifica contra o Botafogo? Quase. Só que, tipo assim, é igual você fala, se o Caleri faz o gol, a gente estava classificado, só que se o Botafogo faz aqueles 4, 5 gols no primeiro tempo, nós tomava 6 no Rio. Então, tipo assim, é muito leitura de jogo. Ele vai para o Rio pressionar o Botafogo. Cara, são estratégias e concepções que ele usa que eu discordo de maneira absurda. Só que, tipo assim, o esquema dele dá certo contra metade dos times do Campeonato Brasileiro. A outra metade não dá. E, tipo assim, quando não dá, é muito nítido. Só que ele não muda. O meu ponto com ele é só essa parte dentro de campo, cara. Renan, quero te ouvir quanto também a esse ponto dos atletas, os erros individuais e, cara, até que ponto fica nessa balança aí esses erros, mas também, claro, ouvir Fernando Camargo na sequência. Pô, cara, se nenhum time errar, se nenhum jogador errar, todo jogo acaba 0-0. O que você tem que ter? Padrão. Você tem que ter um padrão. E quando você coloca o melhor jogador do seu time, que não vive a sua melhor fase, para correr para trás, não tem o que você esperar muito dele para frente. Quando você coloca o Lucas, e há quanto tempo que eu falo isso aqui? Falo no pré-eleição, falo nos programas que eu participo. A partir do momento que você coloca o seu melhor jogador para correr atrás de lateral, é complicado você esperar a intensidade dele durante os 90 minutos. É complicado você esperar dele que ele renda naquilo que você quer que ele renda mais, se ele está tendo que acompanhar a lateral. Né? Complicado. Contra o Vasco, ele jogou muito bem nessa função. Porra, já foi explicado aqui contra o Vasco que ele não precisava correr tanto, porque os laterais não subiam tanto, porque tinha Payet, tinha Coutinho que não corria atrás de ninguém, então os caras seguraram mais. Foi mais fácil de marcar, foi mais fácil para o Eric, foi mais fácil para eles. Só fechar espaço. Os caras não passavam até a linha de fundo. Portanto, eles tiveram mais facilidade nessa questão para poder atacar. Agora, é difícil você ficar pontuando aqui. Se a gente for pontuar todos os gols que o São Paulo leva, por que o Luciano errou? Um erro individual. Mas por que o Luciano está lá? Porque ele coloca o Luciano para estar lá. O Luciano não era para estar lá. Era para ele estar no ataque. Era para ele estar lá na frente, não estar ali na entrada da área. É um fato. Certo ou não? Isso é um fato. É difícil você pontuar gol a gol. Esse do Criciúma é muito específico. É um erro do Arboleda e uma infelicidade. Porra, um erro de uma coisa que é a mais simples do futebol, que é dar um bico na bola, sem direção, sem porra nenhuma. Ele errou a coisa mais simples do futebol. Não que ele tentou dar um drible, não que ele tentou dar um lançamento, uma assistência, não. Ele tentou errar o que é mais simples do futebol. Ele errou tentando fazer o que é mais simples no futebol, que é dar um bico na bola para onde ele está virado. Ele errou, chutou o chão, que acontece. Aconteceu também, com certeza já aconteceu com o Ilcinho, que era um craque, que tecnicamente era um craque. Acontece. Certo? Esse aí é um lance específico. Agora, a gente ficar pontuando lance a lance, é muito simples, Gabriel. O que me incomoda no Zubeldia é o pragmatismo. É sempre a mesma coisa. Se eu vou jogar contra o São Paulo, porra, é muito fácil. Eu não preciso... Tem time que você vai jogar contra que você precisa analisar antes 5 jogos para trás. Num jogo jogou dessa forma, no outro jogou daquela forma. Não, o São Paulo é muito simples. É muito simples de você analisar como é que vai jogar. É muito simples. Se os jogadores não estão num bom dia, individualmente falando,
é até muito simples marcar o São Paulo. A verdade é essa, é um time completamente previsível. O que é imprevisível? É quando o Ferreirinha pega a bola e vai para cima do cara, aí tem a imprevisibilidade do cara, a criatividade que é individual, é de cada um. Quando o Lucas consegue fazer do contrário, é um time muito previsível, chega na linha de fundo, cruza e tal, é um time, o Caleri tentar fazer o gol de cabeça, é um time muito, muito previsível, muito comum até pela qualidade dos jogadores que tem, concordo com o Sim. O time de São Paulo não é time de meio de tabela, não. É um time bom pra cacete, mano. Tem várias características diferentes dentro do elenco para ele tentar várias coisas, só que ele não tenta. Ele não tenta fazer. Ele não tenta uma outra formação, um outro modelo de jogo. Ele não tenta. É sempre da mesma forma, colocando o nosso melhor jogador sempre em posição que não é a melhor para ele. É a primeira vez que eu vejo no futebol o melhor jogador do time ser deslocado para outros jogarem. Não, pô, você tem que colocar, ó, qual é o melhor jogador do time? Ó, ele vai jogar aqui. O resto nós vamos ver. O resto tem que se adaptar nos lugares. Ah, vai jogar o Eric lá, o Ferreirinha lá, Caleri, não sei. Mas o melhor vai jogar onde ele mais rende. É a primeira vez que eu vejo que o melhor jogador do time ele é deslocado. Pro Rato jogar, ele vai para lá. Pro Eric jogar, ele vai para lá. Pro Luciano jogar, ele vai para outro lado. Pro Ferreirinha. Primeira vez que eu vejo isso. Porra, isso tá na conta dele, porra. Isso é da conta dele. Ele é pago para isso. Ele é pago para isso. Com os jogadores que ele tem, tirar o melhor deles dentro das suas características, ele se adaptar aos jogadores. Não os jogadores terem que se adaptar à convicção dele. Certo? São poucos treinadores no mundo que podem ter o direito de ter convicção. Guardiola, Carlo Ancelotti, que daí eles falam assim, ó, pro meu modelo de jogo eu preciso do Haaland. Só que ele custa 100 milhões de libras, o cara tira do bolso e paga. Porra, ele tem direito disso. O Zubeldia não. Ele tem que trabalhar com o que ele tem na mão. Eu vejo muita gente falando, mas ele não fez pré-temporada. Porra, ele aceitou estar lá. Ele poderia ter feito a pré-temporada e ele não quis. Que daí foi quando o São Paulo contratou o Carpini. Eu tô falando alguma besteira. Ele não quis, na primeira oportunidade de vir. Quando o Dorival foi para a seleção. Aí contrataram o Carpini. Então ele não fez porque ele não quis. E se ele aceitou no meio da temporada, o problema é dele também. Ele que segura o refrão agora. Ganha muito bem para isso. Como o Leão falava para nós, eu sou pago para pensar. Ele é pago para pensar. E para sair de uma situação de conforto quando as coisas não estão dando certo. Quando não dá resultado. Pô, o Wilson falou, em 15 minutos eu vi que a minha estratégia não foi legal para esse jogo, para esse adversário, não teve o resultado esperado no começo, muda, pô. Muda de alguma forma. Com os jogadores que estão lá dentro, muda um pouco. Um vai para lá, outro vai para cá, gira. Criatividade. Né? Não pode ficar, não deu certo e tá batendo, dando um murro em ponta de faca. Só isso que eu tenho, o meu posicionamento em relação ao Zubeldia. O pragmatismo. Daquele jeito, os jogadores têm que se adaptar às ideias dele e ele pouco muda. Fernando Camargo, quero te ouvir quanto a essa situação que envolve Zubeldia, os erros do São Paulo e, cara, até que ponto você acha que cai na conta do técnico, Fernando? Tá aí então, esse foi o corte. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Todos os dias tem coisa legal e nova pra você acompanhar aqui no Arquibancada Tricolor, então vem com a gente, pessoal.